Uma comissão de deputados brasileiros vieram aos Estados Unidos, a Washington, para denunciar as mazelas e os crimes cometidos pelo governo Lula e pelo próprio judiciário brasileiro. Não é a primeira vez que isso acontece. Dentre os deputados está o Gustavo Gayer e o Magno Malta, um grande político, uma pessoa de grande relevância na política brasileira. E muitas pessoas questionam se esta atitude tem alguma validade, se esta atitude de vir aos Estados Unidos tem algum efeito positivo para o Brasil, se isso irá solucionar algo. Veja bem, é claro que os países não se metem na política de um outro país. A soberania de cada país, ela é intocável, ela não é violada por uma outra nação, ainda que seja os Estados Unidos, isso dentro de uma forma legal, é claro. Só que o Brasil que nós estamos conversando, o Brasil atual, não é o Brasil alegre do carnaval e do futebol, como foi até alguns dias atrás. Esse Brasil é um outro Brasil. Aquele país do futebol, do carnaval, que em qualquer lugar do mundo onde você chegasse, tocava-se no assunto de carnaval e futebol, isso não existe mais. O Brasil atual é um Brasil que tem uma imagem negativa internacionalmente, um país ligado a ditaduras, como um grande veículo de comunicação da Europa, há alguns meses atrás, chegou a publicar que Lula é o falso amigo do Ocidente, que Lula é um inimigo da democracia. E estas duas guerras que aconteceram, a guerra da Ucrânia e agora a guerra de Israel, a posição do Brasil, a partir, é claro, do governo desse sujeito, do Lula, trouxe ares extremamente péssimos para o Brasil, para a diplomacia brasileira, a ponto que a própria esquerda europeia e os democratas daqui dos Estados Unidos já não vê o Brasil como aquele país neutro, aquele país que estava apenas numa posição de paz, e sim um país alinhado a ditaduras terríveis, como o Irã, como Venezuela, como Rússia. Então, o democrata americano e a própria esquerda lá da Europa tem o Brasil hoje, claro, o Brasil do governo Lula, como um país não amigo da diplomacia e da democracia mundial, a ponto que a própria esquerda internacional chegou a essa conclusão. Então, o que isso tem a ver com a comissão de deputados virem aos Estados Unidos? Neste caso, neste Brasil atual, neste Brasil que tem uma outra imagem, nesse Brasil que assumiu uma posição de um país inimigo da democracia, claro, refiro-me ao Brasil do Lula, a presença de deputados aqui nos Estados Unidos fortalece a própria esquerda americana e a própria esquerda europeia, que Lula jamais foi a última Coca-Cola no deserto, que Lula jamais foi amigo de democracia nenhuma, que Lula é uma ameaça à democracia da América Latina, porque não pensem os senhores que os governos internacionais não sabem do intuito de Lula de querer ali o que ele criou em 1990 sobre a União da América do Sul, o Foro de São Paulo. Tudo isso a imprensa internacional e os políticos internacionais sabem. Então o Lula, ele é uma ameaça à democracia a partir da América Latina. Então a presença dos deputados fortalecem o perigo que o Brasil, que a América Latina e, é claro,
que o mundo. Por quê? Porque o Brasil, sendo parceiro de nações teocráticas como Irã, como Rússia, pode favorecer a um perigo internacional. O Brasil é uma grande nação que tem um mercado gigantesco, e um país desse negociando, se associando a nações como Irã e Rússia, poderá ser um cooperador para uma dor de cabeça internacional. Então, a presença dos deputados fortalece aos políticos daqui de direita e de esquerda, e claro que isso também chega na Europa, que o Brasil hoje ele é uma ameaça. Então, isso fortalece para uma futura situação da qual o não querer interferir na soberania brasileira, mas governos internacionais, claro, nós sabemos, eles mexem com seus pauzinhos para interferir dentro do próprio Brasil. Claro que não é uma forma legal, mas claro que as grandes potências, elas mexem com seus pauzinhos e elas acabam interferindo de uma forma direta ou uma forma indireta, criando uma situação aqui, alimentando uma outra situação ali para a queda de um indivíduo desse que hoje é notoriamente, claro, ser uma ameaça ao Brasil, à América Latina e ao mundo, já que ele está se afiliando a nações detestáveis como o Irã e a Rússia e enfim, Coreia e por aí vai. Nunca aconteceu isso antes de deputados virem aqui, eu acho que essa é a segunda vez, se eu não me engano. Então a presença dos deputados aqui em Washington, sim, no Brasil atual, traz uma grande importância, porque abre o entendimento dos políticos americanos que o perigo pode estar no Brasil, que o governo brasileiro é um perigo, uma ameaça, diferente do Brasil de outrora, né? E respondendo à pergunta de muitas pessoas, mesmo um país não podendo interferir na política internacional devido à soberania, a presença dos deputados aqui fortalece aos políticos do mundo inteiro, seja ele de direita ou de esquerda, que o Brasil está num caminho destrutivo, que o Brasil não é a nação do futebol e nem do carnaval. Deixou de ser, que o Brasil é hoje um aliado a ditaduras terríveis e, claro, há uma possibilidade de uma forma direta ou indireta de nações europeias ou até aqui os Estados Unidos de tomar providências contra o Brasil e, naturalmente, uma das mais comuns são sanções. É a situação do Brasil atual. O Brasil foi jogado numa fogueira diplomática sem precedentes.